eu diria qual é a nossa arte. A nossa arte, desde a paideia, é aprender a trabalhar com a infância, acompanhar a infância, a entender a infância. E se isso vem de longe, lá da paideia, imagina agora com essa infância tão quebrada, tão machucada, tão segregada, como ser acompanhante de infâncias segregadas. Queria falar já deste livro. Vou começar por aqui. Imagens quebradas. Fiz questão de colocar isso aí. Essa é a infância com que nós, pedagogos, vamos trabalhar. Com que vocês vão trabalhar. Este seria já o primeiro ponto que eu aprendi na minha vida como educador. E aprendi isso, sabem quando? Quando eu fui secretário municipal de educação de Belo Horizonte, mais de 300 escolas, 300 e tantas mil crianças, adolescentes, jovens e adultos. E eu lembro que quando eu ia nas escolas e perguntava, e aí, está tudo bem? Sempre a resposta era essa. Estava, Arroio, mas agora as crianças são outras. E lembro de uma professora que colocou isso. A imagem que eu tinha da infância, quando eu me fiz professora, quando eu me preparei na pedagogia para ser professora, era vidro e se quebrou. Não é mais a mesma imagem da infância. As infâncias são outras. E eu lembro que uma outra professora que estava ao lado comentando esse comentário da colega, a imagem que eu tinha da infância era vidro e se quebrou, ela completou. Quando a imagem da infância se quebra, a imagem da pedagogia e a imagem nossa de pedagogos se quebra. Aquilo me impressionou muito. Muito. Eu aprendi que para os educadores, para as educadoras, aprendi duas coisas. A sua autoimagem de professoras, professores, é inseparável da imagem da infância. Este já seria um ponto fundamental. A pedagogia se olha no espelho da infância. Quando a pedagogia não se reconhece mais no espelho da infância, porque esse espelho se quebrou, era vidro e se quebrou, a nossa imagem da pedagogia se quebra. Olha, trabalhe nisso, por favor. Aqui vocês, professoras, professores da pedagogia, trabalhe nisso, por favor. Que estes educadores, educadoras, que vão trabalhar com a infância, saibam com que infâncias vão trabalhar. Infâncias primavera, infâncias flor, infâncias em bercinhos de ouro. A infância com que vocês vão trabalhar é a infância quebrada. Insisto muito, este livro para mim é talvez o que mais gosto. Porque é o livro em que eu tentei colocar exatamente isso. Imagens quebradas de infância e de educadoras e educadores. Eu aprendi aqui, eu digo a primeira coisa, a relação infância-docência são inseparáveis. Aí depois eu tento talvez escrever por aí em vários lugares, mas de onde que vem isso? Pedagogia, pediatria, paideia, lembra? É por aí, temos que ir por aí. Temos que ir por aí. A vezes perdemos tanto tempo com teorias inúteis. Inúteis. Por favor, preparemos estes jovens, estas mulheres, a maior parte mulheres, homens, que estão se preparando para trabalhar com essa infância, preparemos para que conheçam a infância. Esta foi a segunda grande lição que eu aprendi. Lembro que ia e perguntava, tudo bem? Não, Arroio, hoje a infância é outra.
Quando a infância é outra, insisto, a pedagogia tem que ser outra. Não busquemos teorias pedagógicas de Foucault. Não é por aí. Não precisamos ser ao norte iluminado para que nos ilustre. Agora se fala muito de internacionalização, não é isso? Internacionalização. Tem gente, a vezes esperaria que eu falasse até em inglês. Estou falando com sotaque, mas não é inglês. Eu, sotaque da língua que aprendi com minha mãe, trabalhadora do campo, numa cidadezinha lá na Espanha. Mas não sou a favor, apesar de ser da Europa, de que nossa questão é internalizar-nos, no sentido de perguntar o que é que vocês pensam na Inglaterra, na França, ou na Espanha, ou nos Estados Unidos, para nós fazer. Não precisamos, eu tive que aprender isso, não precisamos ir tão longe. Se temos que internacionalizar-nos, nos internacionalicemos olhando para a nossa América. Nuestra América, tan igual y tan desigual, tan castigada, tan colonizada. Si temos que internalizarnos, que seja sul-sul, no norte-sul, o norte desenvolvido e nós subdesenvolvidos. Por favor, pensemos isso. Estamos em tempos loucos. Quando eu escrevo um texto, me perguntam, escreva em inglês. Digo, vai pedir a... Nem sou capaz de mais de escrever em espanhol, como que vou ser capaz em inglês? É que não aprendi nunca direito, porque tenho resistência. Tenho resistência a todo que vem do norte e sul, quando nos consideram como subdesenvolvidos, que temos que ser iluminados ainda. É a visão colonial, terrível visão colonial que nos persegue, até na pedagogia. Mas volto à minha ideia deste livro. Qual é a questão fundamental aqui? Quem são essas infâncias? Se eu tivesse, e faço ainda, estou aposentado, mas continuo na ativa. Se alguma coisa eu ensinei e tive que aprender, quem são essas infâncias? E isso foi a grande lição como secretário municipal de educação. Quem é essa infância? Não fui querendo saber quem eram os educadores, mas eu queria saber quem era a infância, porque se sabia quem era a infância, eu terminaria aprendendo, como eles me falavam, os educandos são outros, nós temos que ser outros, professor. A escola tem que ser outra, professor. A secretaria tem que ser outra, professor. Eu diria, a pedagogia tem que ser outra, professor, porque a infância é outra. Está claro este ponto? Este seria um primeiro ponto que eu queria deixar, que eu aprendi. Foi o que eu aprendi. Aprendi quando aprendemos nos fazendo, é verdade? O ser educadora não é uma coisa que se recebe o título e está pronto. Estamos prontos para quê? Para o primeiro dia que chegamos na aula, bater entre a teoria e a prática. É isso que todo professor fala. Eu lembro de um encontro quando eu estava lá na secretaria, estavam repartindo os tempos da aula. É um tempo tenso, muito tenso. Quem vai ficar na primeira horário? Quem vai ficar depois? Ninguém quer ficar depois do recreio. E menos ainda depois da educação física. Ninguém. Ou seja, depois que o corpo das crianças soltou, ninguém quer ser professor, porque não há como sentá-los. E eu lembro que se distribuía, era uma tensão, e começaram assim. Aquelas duas turmas que são muito boas, não tem repetente nem nada. Para vocês que estão já com um pé na cova, que vão se aposentar, ok? E para vocês, esta turma, está mais ou menos esta turma. E faltavam duas turmas, e tinha duas professoras novas. Todo mundo olhou para ela. Essas duas insuportáveis, de repetentes, para vocês. E eu perguntei, mas espera aí, por quê? Para que aprendam, professor, a ser educadoras.
esta é para que esqueçam do que aprenderam na faculdade. Isso é o que acontece nas escolas. E se vocês não sabem, vão saber. O dia que vocês cheguem lá, eu aprendi isso. O que quero dizer com tudo isto? Uma das grandes questões dos cursos de pedagogia, insisto, é saber quem são essas infâncias. E elas são outras. A partir do final dos anos 80, foram chegando na escola que nunca chegaram. Os pobres. Sabem quantos milhões de pobres temos na escola? Hoje. Não só aqui no Nordeste e no Norte deste país. Também lá no Sul, maravilha. Sabem quanto temos? Que estão na extrema pobreza. No Bolsa Família. 18 milhões. E foram na escola hoje. Como pobres. E se não forem na escola, vão perder o Bolsa Família. Veja que coisa. Para você, criança, poder comer, viver, tem que ir à escola. Mas espera aí, seria primeiro viver, comer, para poder ir à escola. Não. Se você quer, Dona Maria, se a senhora quer que seus filhos vivam, manda para a escola. Mas, e se não forem, a senhora não vai ter com que mantê-los vivos. Isso é terrível. Isso é a Bolsa Família. Mas se vocês somam os 18 milhões na extrema pobreza, com mais 10 milhões na pobreza não tão extrema, 65% das crianças que estiveram hoje na escola pública são pobres. Vocês aprendem isso nos cursos de pedagogia? Vocês ensinam isso nos cursos de pedagogia? Será que a base nacional comum diz que esse problema é nacional e é comum? Nem toca nisso. Mas o lamentável não é que a base nacional comum não toque. O grave é que muitas vezes nós também não tocamos em nossos cursos de pedagogia. Então insisto neste ponto. São 2 livros que me levaram, que eu aprendi como secretário, a dizer: prioridade em conhecer que infâncias são essas. E segundo livro que eu escrevi logo que saí também, quando eles me perguntavam: Arroyo, mas eu já não sei quem que eu sou. Diante dessas infâncias não sei mais quem que eu sou. Eu pensava que poderia ser o professor que eu aprendi a ser e não consigo ser. As infâncias são outras, eu tenho que ser outro. Qual é o nosso ofício, professor? E eu lembro que discutíamos muito isso nas escolas. Qual é o nosso ofício? Será que estamos em crise do ofício docente? Eu acho que estamos. Estamos em crise. E esta seria uma questão muito séria. Até que ponto a imagem docente que nós cultivamos nos cursos de pedagogia, ela não se quebrou também? Qual é o nosso ofício? Quem sou eu? Espelho, espelho meu. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu aprendi a ser professor. Aprendi a ser professor porque eu me formei numa faculdade que se chama Filosofia e Ciências Humanas. Veja, lá na faculdade, dentro da UFMG, eu fiz o curso de Sociologia, mas dentro de uma faculdade de Ciências Humanas e de formação de professores, anterior à reforma de 68. Eu entrei em 65, acho que foi, que fiz esse curso. E lá era uma coisa muito interessante. Dentro de uma faculdade de Ciências Humanas e formação de educadores, de professores, havia um eixo que nos identificava: Ciências Humanas. Humano. E em cada andar tinha o curso de letras, o curso de pedagogia, o curso de sociologia lá embaixo, o curso de física, o curso de química, o curso de... Mas todos nós no mesmo edifício, formando-nos para ser educadoras e educadores, dentro de uma mesma concepção filosófica.
Isto, a reforma de 68 acabou. Você sabe. A reforma de 68 acabou com tudo isso. Esfacelou a figura, o ofício de mestre. Quebrou. Aí, para você ser professor de história, não precisa faz história. Geografia, faz geografia. Seja geógrafo. Química, para ser químico. Biólogo, para ser biólogo. Mas depois, se você não encontrar trabalho e resolver ser professor ou professora, você faz 6 meses, ou 2 meses, ou 3 meses na pedagogia, não é isso? E aprende um pouco, né, o que é a didática de ser professor de física, de química, de geografia ou de português. Olha o estrago que a reforma de 68 fez. Até hoje continuamos nesse estrago, não é verdade? Até hoje. Até hoje. Não tinha um instituto de educação. E depois um instituto de letras. Será outro, não é? E depois de geografia, né? Outro. E depois de tal. Era a formação, e na maior parte dos países latino-americanos ainda é assim. Ainda é uma faculdade ou um centro que forma os educadores em todas as áreas do conhecimento, como educadores, não como físicos, como químicos, como geógrafos, como historiadores ou como educadores físicos. Não. Estamos num momento em que nós, isso vem de 68 e ainda não recuperamos isso. Não conseguimos colar os cacos que a reforma universitária de 68 fez de nosso ofício. Por isso que este livro, afinal, quem somos? Qual é nosso ofício? Qual? Imagens e autoimagens. Que imagens temos? Que autoimagens temos de nós? Eu diria para vocês que uma das coisas que me impressionou muito quando fui secretário é que, se é verdade que há crise de identidade docente nas escolas, vocês se preparam. Vai entrar na escola e o pessoal se pergunta, mas quem sou eu? E quando vocês chegarem, vai se perguntar, e eu quem sou? Depois do título de formado, quem sou eu? Mas há uma coisa que me deu muita confiança. Se é verdade que estamos em crise de identidade, estamos em momentos de reinvenção de identidades docentes. Isto é muito importante. Educadoras, professoras, educadoras, é hora de pesquisar mais como estão sendo reinventadas as docências, como está sendo reinventado o ofício de mestres, como... Eu lembro de uma professora de matemática, lembro que me falou, Arroyo, eu começo a dar matemática, preparo bem minha aula, mas viro a cabeça e a pessoa fica abrindo a boca. E não é por fome de meu conhecimento, não, é por fome, de verdade. E aí eu tive que repensar-me radicalmente meu ensino de matemática. Eu tive que reinventar meu ofício de educador de matemática. Percebe? Isto está acontecendo com muita gente, muitos educadores e educadoras. Então eu acho que um desafio para nós, que trabalhamos na pedagogia, seria um pouco esse. Que reinvenções do ofício de educar estão acontecendo onde acontece a educação? E onde acontece a educação não são as faculdades de educação, os institutos de educação, onde acontece a educação que é na sala de aula. A educação não está na faculdade de educação. A educação real da infância, da adolescência, dos jovens e adultos na EJA, está acontecendo nas salas de aula. Aí é o palco onde acontece a educação. Eu, às vezes, penso, e olha, falo a vocês um pouco, uma visão um pouco crítica, mas ao mesmo tempo esperançosa, sabe? Dizer... Eu acho que faz 45 anos que trabalho na Faculdade de Educação. E a vezes saio de lá e digo, não, até quando? Até quando essas faculdades de educação? Até quando? Veja, a nossa Faculdade de Educação, não sei aqui como que é, desde a reforma universitária de 68, está dividida em 3 departamentos.
primeiro departamento. Chama de Ciências Sociais Aplicadas à Educação. Aí chega e aprende um pouco de sociologia, um pouco de antropologia, um pouco de economia da educação, um pouco de filosofia e ciências aplicadas. Professora, educadora, pedagoga, aprenda a teoria que te constitui, que te forma. O que diz sobre você, Durkheim? O que diz Vygotsky? O que diz... Está entendendo? Essas ciências da educação. Depois sai de lá e vai para onde? O DMTE, que chama lá, Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino. Aprenda, por favor, com que métodos, com que didática você vai ser professor e professor. Mas, espera aí. E o terceiro departamento, Administração da Educação. Aprenda a como organizar a escola, a ser diretora, ser supervisora, ser supervisor. As grandes questões teóricas da pedagogia sobre como ela nasce desde a paideia, para entender os processos de humanização, desumanização, não aparecem. Não aparecem. Eu posso deixar, então já posso deixar aqui, veja. Teve um encontro agora lá, faz 10 dias, em Belo Horizonte, muito interessante. É o segundo encontro global sobre Paulo Freire. O primeiro acho que foi na Jamaica, não sei onde. E esse foi agora, faz 15 dias, em Belo Horizonte. E eu abri esse congresso. E abri com este texto. Posso deixar para vocês? Tá? E neste texto coloco Paulo Freire, um outro paradigma pedagógico. E o que insisto aqui, que com Paulo Freire temos que aprender o que a pedagogia não quer aprender de Paulo Freire. Vocês sabem que o lugar onde menos se estuda Paulo Freire é no próprio Brasil. Vocês sabem disso? Vocês sabem que nos cursos de pedagogia não se estuda Paulo Freire. Espero que aqui seja. Na maior parte não se estuda. Se vocês vão... Quando eu terminei de falar este texto, chegou um professor lá dos Estados Unidos e me falou: professor, posso colocar seu texto como primeiro texto de um livro que estou organizando lá nos Estados Unidos sobre Paulo Freire? Olha, mas ninguém daqui me perguntou isso. Está me entendendo o que quero dizer? Por quê? Porque Paulo Freire nos cutuca com vara muito curta, dizendo a função da pedagogia não é ensinar, não é adestrar, não é dominar métodos e técnicas de ensino. A função da pedagogia sempre foi, desde a paideia, humanizar. Só que Paulo Freire nos chama a atenção de uma coisa: se desde a paideia a função da pedagogia é acompanhar os processos de humanização desde a infância, e que pouco se fala sobre isso, Paulo nos diz, mas acontece que esses processos de humanização sempre foram acompanhados, sobretudo aqui entre nós, de brutais processos de desumanização. A função da pedagogia não é só acompanhar a infância em processo de humanização. Para nós, aqui, a função da pedagogia é entender e acompanhar os brutais processos de desumanização. Se fala sobre isso? Por favor, se fala sobre isso. Insisto com vocês, educadoras e educadores que estão se preparando ou que preparam. As infâncias que chegam na escola são as infâncias oprimidas de que Paulo Freire nos falava. E uma das coisas que eu coloco aqui: por que um congresso agora sobre Paulo Freire? E o que olhar neste congresso sobre Paulo Freire? Vejam que vou ler um pouquinho só para vocês terem uma ideia, que isso é uma mensagem para nós, educadores e educadoras. Organizar um congresso sobre Paulo Freire em tempos requintados de processos de opressão
é uma afirmação de que temos consciência da urgência de formar docentes, educadores, educadoras capazes de entender os brutais processos de opressão, de desumanização de que são vítimas as infâncias que chegam às nossas escolas. Está entendendo? Por favor, qual é o nosso ofício? Nosso ofício não é só ensinar, nosso ofício é educar. A base nacional comum nos vai dizer: teu ofício é ensinar. Domina o que ensinar. Ensine o que tem que ser ensinado, porque depois as avaliações vão julgar o que você ensinou e o que for ensinado. Essa é a base nacional comum. Eu tenho preguiça de ler essa base. A leio para criticar-la. E quando a leio eu fico nervoso. Vocês percebam, na base nacional comum não se fala em direito à educação, se fala em direito à aprendizagem. E depois as diretrizes curriculares de formação de professores também não falam em direito à educação, em formar para garantir o direito à formação humana plena, falam em direito à aprendizagem. Falam da função do professor e a função de vocês, escolas, é que aprenda o que ensinar e o como ensinar para ser avaliado. Estamos em tempos loucos. Eu não sei, hoje trabalhar na Faculdade de Educação enlouquece a qualquer um. Para não se enlouquecer, eu dou um conselho a vocês: esqueçam a base nacional comum. Esqueçam também as diretrizes curriculares de formação. Esqueçam tudo que vem do MEC agora e o que vem até do Conselho Federal de Educação. Tá bom? Teve um dado muito interessante, não sei se vocês ficaram sabendo. A base nacional comum foi aprovada por unanimidade no Conselho, não? 3 mulheres, as únicas 3 mulheres no Conselho. Olha a representatividade da mulher no Conselho Federal de Educação, né? 3 só votaram contra. Que bom! Há mulheres que vêm com clareza por onde passam as bases. Mas o resto, machos em sua maioria, votaram a favor das bases. Uma das críticas que eu faço às bases é a seguinte: o que são as bases nacional comum? A base nacional comum lhe diz: o cardápio que você, professor da curso de pedagogia, de licenciatura, tem que ensinar é este. Ponto final. Não se discute. Foi elaborado por egrégios especialistas. Não se discute. Mas qual é a função, então, da professora que eu vou formar na Faculdade de Educação ou na licenciatura? Ela vai ser apenas requentadora da marmita da base nacional comum. Essa é a função.